no caso, uma pessoa muito importante para mim, se ela precisa que eu cuide dela de madrugada, nada do mundo vai fazer com que eu durma. Eu posso ficar de plantão um dia atrás do outro, que nada no mundo vai fazer com que eu durma. Tinha essa prepotência de que o meu organismo é acima de qualquer prova, que eu posso trabalhar o dia inteiro, de ir para o plantão, cuidar da pessoa, e de trabalhar o dia inteiro, ir para o plantão e cuidar da pessoa, e que não vou dormir. E que não vai faltar o remédio na hora que tinha que dar o remédio. Pois a gente vai dormir. O organismo vai fechar. O organismo vai apagar. E quem vai sair prejudicado é a pessoa. Então nós temos que pedir ajuda, temos que nos preparar, temos que cuidar de nós, porque senão não conseguiremos ajudar o outro e estaremos nos desestruturando a nós mesmos. Temos que ter essa maturidade. Entra aqui a questão da empatia e compaixão, que é muito importante no nosso movimento de ajudar o próximo, no nosso movimento de ajudar aquele que está precisando do nosso apoio. E ela chama-nos a atenção o seguinte: a melhor coisa que posso fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Presente ao lado dessa pessoa, diante dela, por ela, para ela. Ela lança a seguinte questão: se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente. Pois é, a dor será minha. Se eu sinto a dor, eu estou em mim e não no outro. E algumas vezes nós fazemos uma confusão nesse sentido, de que quem realmente está, quanto mais eu sentir o sofrimento do outro, né, se estivesse substituindo o outro naquele momento de dor, né, eu mais estaria ajudando aquela pessoa. E na verdade esse movimento de sentir a dor e não conseguir me estruturar ali, eu estou mais focado em mim do que naquele que está precisando da minha ajuda. Estarei mais focado em mim, estarei precisando ajudar da minha dor e não tenho tempo para ajudar o outro. Eu não aguento vê-lo assim, não aguento. E, ok, é um direito nosso, então talvez seja melhor ainda não estarmos com toda aquela atenção, porque podemos não ajudar se nos posicionamos assim. Quando eu tenho compaixão, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente a ponto de proporcionar socorro ou levar conforto, mas aquela dor não é minha. E nos prazeres da alma, né, o Espírito de Hamed nos diz o seguinte: só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Nós precisamos estar sensibilizados, temos compaixão pelo que está acontecendo, temos compaixão pela pessoa que precisa da nossa ajuda. Temos que estar sensibilizados. Ele nos diz o seguinte: perde o bom senso quem não estabelece limites do bem que vai dar. E continua: empatia não é medir ou julgar alguém por nós, não é nos colocarmos no lugar do outro e ficarmos ilusoriamente imaginando o seu sofrimento. O ser compassivo não invade a vida alheia. E ele continua dizendo: é preciso abrirmos mão da nossa arrogância salvacionista. Porque nós somos os únicos que podemos ajudar a pessoa, somos os únicos que podemos prestar algum auxílio naquele momento, e que a pessoa é completamente dependente de nós, e que ela não vai entender isso, não vai entender aquilo. Diz o seguinte: quando temos pena ou dó de alguém, é porque acreditamos que essa criatura é impotente e inferior, e que sem a nossa ajuda não será capaz de resolver a sua problemática existencial. Na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo da sua vida. Está intimamente ligada à ação de ajudar. Então essa diferença de uma posição de ter dó de alguém do que ter compaixão por alguém é muito importante. A diferença da nossa postura e de como vemos o outro. Se nós vemos o outro com dó, é porque eu deixo de acreditar nele. Porque eu deixo de ver que ele está passando por um momento em que precisa da minha ajuda. E se eu passo a sentir a dor dele, como muitas vezes nós dizemos, se eu estou ali e sinto a dor dele e me desestruturo, eu deixo de focar na ajuda nele e passo a focar em mim. Eu não consigo ajudar ele.
E daí ela fala também da questão da prece, tão importante. A prece nos torna mais poderosos. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Então decidimos nos conectar com algo mais poderoso e nos superamos. A prece tem sempre a perspectiva do futuro bom. Nos leva a fazer pelo outro algo que está além da nossa vontade. É nesse momento que o ser humano se torna divino. Que aconteça o melhor. Isso é poderoso, é a frase dela. E nós sabemos, né, aqui estudamos tanto, né, como falar da importância da prece. Como vivemos sem a prece, sem a oração, sem nos conectarmos. Se todos os instantes que tudo está mais ou menos equilibrado, isso é importante no momento de crise. Então é o momento que nós mais precisamos buscar a prece, né, e conseguir ter essa aceitação, que aconteça o melhor. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo o meu melhor, os recursos que são possíveis eu estou oferecendo, aquilo que está nas minhas mãos eu estou fazendo, mas eu não tenho controle sobre a vida. Eu não tenho controle sobre aquilo que eu tenho que passar nesse momento e sobre aquilo que aquela pessoa tem que passar naquele momento. Eu não tenho controle sobre todos que estamos em volta, né? Os familiares, os amigos, estão a aprender com esse sofrimento que agora parece insuportável. Eu não tenho controle sobre isso. E aceito que Deus é um Pai de bondade, é um Pai de justiça, é um Pai de beleza, é um Pai de paz. E que alguma razão de bem tem em tudo aquilo que está acontecendo. Essa busca é fundamental. Mas nós muitas vezes buscamos isso e não conseguimos. Não é verdade? Lembramos, estamos passando uma situação de crise, lembramos da prece, vamos lá e a cabeça... E o problema volta. E a nossa mente está ali. O que fazemos? Todos já devem ter passado por essa situação. Eu passei por isso ainda há poucos dias. Um momento muito difícil, percebendo que tem coisas importantes a acontecer que podem definir, né, uma encarnação, e aquilo está tudo cheio de influências, cheio de dúvidas. Então vamos lá, vamos parar e vamos nos conectar para que as coisas sigam o caminho melhor. E vamos e a cabeça não nos ajuda. Então cada um, né, cada um vai ter uns recursos. Eu busco a música, busco a caminhada, me retiro e fico o tempo que for necessário até que eu tenha essa sensação. Que aconteça melhor. Me sentir o conforto mínimo assim de, ok, vai acontecer o melhor e eu vou saber observar isso, e vou saber aceitar da maneira como que vai acontecer, e vou dar o meu melhor na situação, e que venha o que o Pai quer. Há pouco tempo descobri intuitivamente um recurso que eu desconhecia. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado. Durante o sono, acordei, não sei onde que eu andei, aquele sono, mas a verdade é que eu não acordei bem, aquilo estava muito tumultuado e o que está acontecendo? Isso não está bom, isso não está bom. Vou fazer minha prece. E não conseguia fazer minha prece, não conseguia. Daí me lembrei intuitivamente, falei, não, eu vou repetir o Pai Nosso até eu conseguir pensar nele inteiro. Ou seja, quase como um rosário, né? Como se estivesse lendo um rosário. E comecei, Pai Nosso que está... E no começo eu conseguia escutar só a primeira frase, prestar atenção na primeira frase. Na segunda vez, a segunda e a terceira. Às vezes pulava, até que eu consegui fazer o Pai Nosso, pensando em cada frase dele, o sentido, né, que nós sabemos, né, que cada frase significa, e aquilo parece que tira daí com uma luva. Você sente assim que para já está, vamos em frente. Então o recurso da prece é fundamental, e o que ela fala aqui desse sentimento de
de aceitação da vida como ela é fundamental. Então ela diz aqui, a dimensão espiritual, com relação à dimensão espiritual, ela cita essa frase desse autor, que diz o seguinte: quando se toca no corpo, lembre-se que se toca num templo, lembre-se do Espírito. Para nós isso, claro que é óbvio, mas ela não é religiosa, essa autora. Eu achei interessante ela colocar isso. Mas ela vem falar, né, da questão da religiosidade, que vem à tona como nunca nesses momentos de proximidade e de grande sofrimento. Ela diz que a maior parte das pessoas vai se dar conta da importância da sua religião ou da sua religiosidade quando estiver conscientemente perto da morte, dela mesma ou de alguém da família. A maior parte das pessoas só vão pensar com maior sinceridade, com maior importância para a questão da religião, da sua fé, do que ele acredita, além do plano imediato, no momento de grande sofrimento, ou no momento da proximidade da morte de alguém que é muito querido, ou da sua própria. E ela nos conta o seguinte: de todas as crenças, que ela convive com várias, o ateu convertido é o ser humano em quem percebe o maior sofrimento espiritual diante da morte. O ateu convertido. Ela diz assim: a religião pode ser uma comorbidade grave, até perversa, ou uma ferramenta de cura muito profunda e eficaz. Por que ela diz que o ateu convertido é o ser humano em que ela percebe o maior sofrimento? Porque o ateu convertido, ela diz, é aquela pessoa que já, teoricamente, foi crente em Deus, mas está revoltado com Deus. Aconteceu algum sofrimento, viu alguma maldade, não teve na vida uma sequência que esperava que ia ter, e revolta-se. Afinal, esse Deus é injusto. Comigo, pelo menos, foi injusto. Então, eu deixo de acreditar nele. E sofro profundamente com isso. Porque perco toda a minha base. Perco toda a minha ligação com a fonte de onde eu poderia buscar, né, todo o auxílio que eu precisava. E aonde está o problema disso? Está na religiosidade de cada um. Então ela reflete o que acontece, é a fé negociada. Né? Eu creio em Deus, então de Deus eu vou receber isso, porque sou especial, sou filho único, e nada de mal pode acontecer para mim. Né? O meu grupo é eleito, né? Os outros não creem em Deus, não são eleitos, e isso vai acontecer, nada de mal pode acontecer para mim. E quando acontece aquilo que ele entende como mal, não consegue perceber, né, o aprendizado por trás, né, não consegue ver o que tem de beleza onde aparentemente nós vemos só sofrimento, tudo que existe de belo, de harmonia na vida como um todo, e, né, fica revoltado com o Deus da maneira como ele está. E aí vai ser essa comorbidade grave que ela fala. Ou, se tivermos uma religiosidade equilibrada, uma religiosidade madura, será nosso ponto de apoio, será a nossa fonte. Então, falando um pouco sobre religiosidade, a religiosidade aqui é entendida como, né, a maneira de estar, as ações, os conceitos, os valores de cada um com relação ao divino, com relação a Deus. Então, todos nós aqui temos a mesma religião, né? Somos espíritas, mas cada um de nós aqui tem, de certa forma, uma religiosidade. São os nossos hábitos, são a nossa forma de olhar. E dentro da religião espírita, existem vários grupos que vão ter religiosidades diferentes, posturas diferentes. A teoria, a teologia, todo o conhecimento é o mesmo, mas dentro da nossa postura religiosa nós vamos ter variações de uma pessoa para outra, de acordo com a maturidade, de acordo com o entendimento, de acordo com todo o nosso mapa que cada um faz do mundo, que influencia a nossa família, os nossos conhecimentos, tudo influencia nessa nossa postura religiosa. É claro que nós temos uma religião maravilhosa que nos convida à liberdade, que veio para nos libertar, mas nós às vezes fazemos questão de pôr algemas, de pôr grades ao nosso lado por medos, né? E
caímos em menor ou maior grau em erros que é mais comum a religiões que não têm a base filosófica, não têm o privilégio da base filosófica que nós temos. Então, nesse sentido da religiosidade, o efeito colateral, ou seja, o desequilíbrio na religiosidade mais comum que se observa é a alienação. A alienação no sentido de a pessoa deixar de viver hoje para passar a agir de uma maneira cega, só em função do que vai acontecer depois da morte. Então, se impõem restrições, se impõem condutas de uma maneira artificial, porque o que interessa é o que vai acontecer simplesmente depois da morte. Deixa de viver hoje. Então, eu posso fazer um esforço para vencer um mau hábito meu, um vício meu, pensando, não, isso eu estou conquistando já, o não ter esse hábito, ou não ter esse vício, ou não estar prejudicado por esse vício. Eu estou vivendo hoje isso, ter consciência disso hoje. Ou posso estar tendo essa atitude, achando que estou sofrendo hoje, que a minha vida está muito pior hoje, e que só devo sofrer hoje, porque vou, depois da morte, usufruir, né, do paraíso, vou usufruir do nosso lar, vou estar num ambiente espiritual superior e equilibrado. Então, essa questão de estarmos equilibrados nisso, é muito importante olharmos para a nossa religiosidade. Como é que nós estamos vivendo isso? Outra questão que acontece é a mistificação. A mistificação, que algumas pessoas impõem a outras criarem mentiras, criarem subterfúgios para dominar o outro, inventarem mentiras, tipo, tal espírito disse para você fazer isso, tal espírito disse para você fazer isso, então temos que fazer assim, e esse espírito só se comunica através de mim, né, para conduzir e a pessoa aceita ser levada assim entre aspas, por preguiça. É mais fácil eu ser orientado do que eu ir buscar a minha orientação, a minha reflexão e chamar a responsabilidade para mim. A mitificação, né? Acharmos alguém, acharmos um líder de alguma maneira e tornarmos esse líder na nossa cabeça infalível. Então eu vou agir como ele, eu vou agir da maneira como ele diz, e a hora que ele erra, todos, né, nos desequilibramos, cria esse líder, se desequilibra e a nossa fé vai por água abaixo. Por quê? Porque nós mitificamos quem não era para ser mitificado. Se fazemos questão de mitificar alguém, mitifiquemos Jesus, que aí não nos decepcionaremos. A distância de Jesus é tão grande para nós que nós não nos decepcionaremos. Então, no livro Os Prazeres da Alma, do Hamed, ele fala o seguinte: religiosidade é o estado íntimo em que a alma se identifica com o sagrado. Estado afetivo de confiança absoluta na ordem divina. O indivíduo luminoso está influenciado pelas qualidades transcendentais do Criador. É a nossa conexão, é a nossa harmonização com as leis divinas, com o Pai. Isso irá nos ajudar. Isso irá nos ajudar a ajudar também aquela pessoa que eventualmente precisar do nosso apoio. Com relação a dizer a verdade, o que está acontecendo para quem está se aproximando da morte, ela diz o seguinte, ela cita essa frase do Clarice Lispector, que eu acho muito bonita. Ela diz assim: o bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando confusos a perfeição. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando confusos a perfeição. Nós chegamos à verdade por caminhos que não esperávamos. E o principal caminho que nós chegamos à verdade é a experiência de lucidez, se olharmos para a vida com a perspectiva de que isso aqui é tudo transitório. Chega-nos essa lucidez em que nós conseguimos ver a perfeição com que a vida tem, com que a vida é.
As famílias pensam que poupam seus amados quando mentem, sem saber que seus amados também mentem para poupá-los. Negam a possibilidade de conversar sobre isso, pois duvidam que seus familiares serão capazes de tolerar o assunto. Quando poupamos o ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo antes de morrer, não conseguiremos interromper o processo de morrer, conseguiremos privá-lo de viver. Então, a princípio, toda pessoa tem o direito de saber que a sua doença é muito grave. Tem o direito de saber disso. É um direito da pessoa. Nós não temos o direito de, não, vou poupá-la. Mas vai poupá-la do quê? Claro que tudo tem que ter também bom senso. Por trás do livro dela, pelo que eu percebi, ela indica que nós não devemos nós buscarmos o assunto necessariamente, sem a pessoa buscar o assunto, sem a pessoa querer, para, você sabe que você está próximo, não. Mas se sentirmos que a pessoa quer o assunto, não devemos fugir dele. Eu, dentro da minha experiência, eu tive 3 situações bem distintas. Uma das pessoas muito queridas, que estavam próximas do desencarne, me chamou para ir até a casa dela, no caso era minha mãe, a altas horas da noite, era já bastante tarde, para conversar. E quando eu vi, a mãe quer conversar, e não é sobre outro assunto. Eu sabia que era sobre esse assunto. E a minha mãe, no caso dela, ela só queria expressar que ela estava com medo. Eu tinha medo. A expressão que ela queria dizer é essa. Eu estou com medo. E eu falei, eu também. E abracei ela e não entramos nos assuntos. Não se falamos mais nada e pronto. Outra pessoa que eu tive a oportunidade de falar, e me disse claramente, não quero pensar sobre isso. Não penso sobre isso. O que vier, que venha. Mas eu prefiro não pensar sobre isso. E já uma terceira pessoa me disse assim, não, eu não tenho medo nenhum da questão da morte. Porque eu tenho medo de sofrer. Que seja dolorido. Que seja dolorido, que seja... Então, tem que se ter um bom senso nesse sentido, de não violentar a pessoa, no sentido de não permitir que saiba, que não permitir que converse. Porque nesse momento em que ela vai viver ainda, há uma oportunidade de vida, de aprendizado muito grande, que nós não temos o direito de cortar. E também não violentarmos também no sentido de entrar com um assunto que a pessoa não quer falar, que não está preparada, não se sente à vontade para tal. Mas sempre o respeito pela pessoa. Então eu encerro com essa frase que está nos Mensageiros, no capítulo 18, dizendo o seguinte: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Então eu vou encerrar por aqui.